Meus irmãos, nesse momento, sintonizando nossos pensamentos com Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo. Guia porque é o exemplo a ser seguido, o modelo, um exemplo a ser copiado. Que tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos determinação em sermos, cada dia que passa, melhores, com boas atitudes, boas palavras, bons pensamentos, para que a gente se sinta cada vez melhor, evoluindo, sermos perfeitos, usando o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, para com os nossos irmãos e nos beneficiando também. Muita paz, muita luz para todos nós e todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, amiguinhos, tudo bem? Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a respeito da história desse exemplo de fé, alegria e esperança chamado Chico Xavier. Chico foi uma criança feliz como todos vocês. Ele gostava de brincar e teve uma grande tristeza. Sua mãe morreu quando ele era ainda muito pequeno e ele e seus irmãos foram morar em lugares diferentes. Mas ele vivia pedindo, rezando. E um dia ele viu a sua mãe, que mesmo tendo morrido, vinha visitá-lo e consolá-lo e dizia: Chico, tem esperança. Vai dar tudo certo. Eu vou mandar um anjo para cuidar de você e dos seus irmãos. E um dia seu pai se casou de novo. E quando ele conheceu a nova mãezinha, ela perguntou para ele: Você sabe quem eu sou? E ele disse: Sei sim. Você é o anjo que a mamãe disse que ia mandar para tomar conta da gente, de mim e dos meus irmãos. Chico era um grande médium e ser médium naquela época era algo muito complicado porque as pessoas não entendiam direito como é que um menininho podia ver e conversar com espíritos. Já quando jovem, Emmanuel apareceu para ele e se apresentou como seu mentor espiritual. A partir de então, exigiu dele disciplina, disciplina e disciplina, muito estudo e muita coragem para enfrentar as agruras da vida, os problemas que iriam surgir, mas que com certeza, com muita dedicação, Chico iria conseguir superar. Ele acolhia as pessoas, conversava com todos e mais de uma vez, mesmo atrasado, ele voltou atrás para poder entender quais eram os problemas daqueles que o procuravam. E Emmanuel sempre dizia a ele que assim ele conseguia boas ligações e boas relações e que as vibrações que ele receberia em volta por ser assim tão paciente e amoroso seriam sempre as melhores possíveis. Amava os animais. Sua cachorrinha, a boneca, era muito querida e todos conheciam as histórias a seu respeito. Era uma cachorrinha que o acompanhava sempre e era tão doce a relação entre eles dois. Chico amava os animais. Até com as formiguinhas ele conversava. Teve uma vez que as formigas começaram a atrapalhar o canteiro de roseiras, comendo as flores, e ele pediu a elas que, por favor, se afastassem, porque um de seus colegas queria colocar veneno para as formigas. E você acredita que as formiguinhas se afastaram e não comeram mais as flores? Assim era Chico,
conversava com os animais e os animais o entendiam. Mas ele ficou conhecido mesmo porque ele trazia cartas de muito longe, da vida além túmulo, daqueles que já tinham falecido do corpo físico e que continuavam vivendo no mundo espiritual. E com isso, ele acalmava as dores de muitos corações aqui que tinham saudades. Além dessas mensagens, as histórias, cartas que ele trouxe estão escritos em mais de 400 livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. A venda desses livros até hoje é destinada às obras de caridade. Se você quiser, você pode pedir para o papai e para a mamãe te mostrarem um desses livros para você ver. Inclusive, tem livros para crianças entre eles, como Pai Nosso, psicografado por Chico, escrito pelo Espírito Meimei, A Cartilha do Bem e tantos outros livros lindos que servem para a gente fazer o Evangelho do Lar em família, com crianças. Era famoso o quintal e o abacateiro que tinha lá. Chico costumava se reunir com os amigos ali, ao pé do abacateiro, para contar histórias, ouvir problemas, e cada vez juntava mais e mais gente. Chico foi ficando famoso, não porque ele era um artista, mas porque ele acolhia as pessoas e trazia essas correspondências. Ele dizia que o telefone só tocava de lá para cá, ou seja, do mundo espiritual para o mundo físico. Ele era um exemplo mesmo de fé e de caridade. Mas Chico também era muito, muito divertido. Conta-se que uma vez, quando ele estava num avião, o avião começou a sacudir muito. E Chico, assim como todos os passageiros, ficou assustado. Pedia: Deus, me ajuda! Por favor, socorro! Pedia tanto auxílio do mundo espiritual que o seu mentor, o Emmanuel, apareceu e disse: Chico, o que você está fazendo? E ele falou: Eu estou com medo, Emmanuel. E Emmanuel disse: Para com isso, Chico. Se tiver que morrer, morre com educação. E Chico contou essa história muitas e muitas vezes, falando que ele também sentia medo, que ele também, assim como nós, precisava se superar, sendo simples, humilde, amoroso, sendo amigo e nos fazendo sorrir, mesmo em momentos de grande crise e de grande preocupação. Ele tinha coisas boas para passar. Ele exemplificou em vida a caridade e o amor ao próximo, sempre ouvindo, distribuindo alimentos e remédios aos necessitados. Dizem que sempre carregava no bolso balinhas para entregar às crianças. Ah, Chico! Com certeza, seu sobrenome devia ser Amor. Chico dizia aos mais próximos que ele desejava desencarnar em um dia que os brasileiros estivessem muito felizes e que todos nós estivéssemos em festa, que é para ninguém ficar triste quando ele desencarnasse, não. Então foi assim. No dia 30 de junho de 2002, Chico Xavier desencarnou 9 horas após o Brasil se tornar pentacampeão mundial de futebol, num dia onde todos nós comemorávamos esse grande campeonato. Ele foi um exemplo de trabalho, de esforço, de caridade, de amor inesquecível. Obrigada, Chico, por ter nos ensinado tanto e ter nos aproximado da vida verdadeira, do mundo espiritual, exemplificando caridade e amor ao próximo.
Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outro seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Homem de fé. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras
direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo após, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. Enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, onde discutimos temas diversos, também sobre o olhar do Espiritismo. Venham e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena lembrar que todas estas informações se encontram no Jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Kátia Mondaini. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá nos trazer este tema tão importante para a compreensão da nossa jornada aqui na Terra. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa e lembremos que Deus está sempre conosco. E boas reflexões a todos. Do livro Tocando o Barco, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Não nos esqueçamos. Lembra-te de que tudo na vida é propriedade de Deus, a fim de que o egoísmo não te faça ver a ingratidão onde apenas se expressa a lei natural na marcha evolutiva. Recorda que o lar é um empréstimo precioso que nos cabe prestigiar, com serviço e renúncia para que se transforme em templo de paz e luz. Que o esposo e a esposa, o filho e o irmão, os pais e os companheiros constituem depósito do Senhor, que nos compete valorizar sem prender e amar sem escravidão, de modo a restituí-los um dia à infinita bondade, enriquecidos por nosso amor.
que as posses humanas são meros compromissos com o céu, que devemos mobilizar na extensão do bem, a fim de que o remorso não nos fira quando chamados a exame na contabilidade divina, e que os dons da inteligência ou do equilíbrio físico, do verbo fácil ou do raciocínio brilhante são concessões do Todo Misericordioso, que nos cabe empregar na aquisição das riquezas incorruptíveis do Espírito, através do exemplo edificante e do serviço invariável ao próximo. A rigor, se alguém existe com direito de queixar-se de ingratidão, esse alguém seria o Criador, cuja misericórdia e justiça tudo se nos tributa. Entretanto, o Pai Celeste jamais racionou o sol que nos ilumina ou o ar que nos sustenta, porque tenhamos abraçado atitudes infelizes à frente de suas leis. Aceita a luta que a sabedoria da vida te confere, sem exasperação e sem inveja, sem ciúme e sem mágoa, porque tudo o que te encanta os olhos e alimenta o coração, tudo que te angaria o apreço dos outros e te consolida a própria dignidade, vem de Deus, que através do tempo e da experiência nos pedirá contas em momento oportuno. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Uma boa noite para todos. Com a graça de Deus, estamos aqui para mais uma reunião pública da nossa Casa de Miguel pelo nosso canal do YouTube. Eu sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora da casa, e farei uma breve audiodescrição. Tenho cabelos loiros, curtos, estou de óculos e trajando uma blusa verde de flores. Estou sentada e atrás de mim uma parede branca, onde tem 2 enfeites de macramê. Eu venho hoje trazer mais um tema bem delicado e que se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema principal é honrar teu pai e a tua mãe. E nós veremos o item 9, que são as instruções dos espíritos trazidos por Santo Agostinho, em Paris, 1862, onde o subtítulo desse item é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Só para lembrar que Santo Agostinho, ele aparece no Evangelho em outros temas, tá?
tais como mundos regenerados, progressão dos mundos, o mal e o remédio, o duelo, a ingratidão e os laços de família e a alegria da prece. E também a mais conhecida mensagem de Santo Agostinho, ela está registrada no Livro dos Espíritos, na questão 919, dizendo que ao final de um dia, interrogar a própria consciência sobre o bem ou o mal que tivesse feito naquele dia, pedindo a Deus para esclarecer e uma grande força para se afeiçoar. Então, fica a dica de Santo Agostinho para fazermos. Vamos então ao Evangelho? Nós não vamos conseguir fazer aqui a leitura de todo o texto. Então, eu separei alguns parágrafos e vamos refletindo. O item 9, ele começa assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem o sentido mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Nesse trecho, Santo Agostinho destaca que o Espiritismo vem trazer uma luz em relação a isso. Já temos um conforto aqui, né? Quantos de nós suportamos tantas coisas? Mas quando fala de filhos, isso nos afeta profundamente. Porque de alguma forma trouxemos os nossos filhos à vida. Vamos relembrar um pouco. Houve um planejamento. Algumas vezes nem se planejou, mas aconteceu e veio a gravidez. Ficamos felizes com a ideia, mesmo que apreensivos, ao longo do tempo. A transformação do corpo da mulher, principalmente todas as mudanças, lembrando dos incômodos que só a gente sabe. E que é gratificante, é claro. É lindo, tudo bonito, mas nós sabemos o quanto nos modificamos para trazê-los à vida. Claro que com prazer. Na maioria das vezes, é uma alegria muito grande, mas até o bebê nascer, até passar todo esse processo, não só a mulher passa por um período de adaptação e transformação, como o parceiro também passa. Porque, casando ou não, primeiro a tensão está entre o casal. Quando você se vincula a uma outra pessoa, a atenção está toda voltada entre os dois. E programando ou não, o filho mexe na estrutura do relacionamento. E muitas vezes coisas acontecem. O ciúme, gastos com enxoval, noites de sono afetadas pela barriguinha que começa a crescer, enjoos, mas tudo muito lindo e cheio de amor. E o bebê nasce. Todo cuidado e atenção para com ele e com a mãe. O companheiro, a essas alturas, muitas vezes nem sabe como agir. Se baba no filhinho, se troca a fralda ou atende às necessidades da mulher. E é um tal de visita chegando, né?
É um tal de desdobrar-se para lá e para cá, para cercar aquele momento todo de amor e gratidão. Mesmo tendo me referido à gravidez, nós sabemos que todo planejamento em adoção também acontece e os sentimentos são praticamente os mesmos. Mas aqui no Evangelho, ele fala justamente de que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre esses corações virtuosos. Então, imagina que depois de tudo que você passou por todo esse processo de gravidez, das mudanças no relacionamento, que você se dedicou àquele tempo, àquele bebê, que é tudo para você. E aí quando ele vai crescendo, ele nasce, né? Ele vai crescendo e todo aquele amor, ensinamentos, momentos que você dedicou a ele, podem trazer respostas e comportamentos que vão te decepcionar. A ingratidão. Ai, ingratidão. No dicionário, é qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. É ausência de gratidão. E na visão espírita, é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Não nos cabe julgar os ingratos, porquanto eles serão submetidos à justiça divina. Mas, graças a Deus, que Santo Agostinho vem trazendo para nós essa questão para analisar a causa e efeito que isso tudo acontece. Ele vem dizer que o Espiritismo nos lança luz sobre um dos problemas do coração humano. No parágrafo ele diz assim: não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor, um dever de cada indivíduo para com os demais em todas as circunstâncias. É uma ação efetiva que vai além da benevolência material ou do sentimento de piedade em favor de alguém que esteja em situação de inferioridade em relação àquele que o pratica. A prática da caridade, ela promove a evolução espiritual do ser, quando se considera que a pessoa caridosa jamais desampara o próximo, independente da situação, gravidade ou tipo de problemas existentes. E não existe caridade sem perdão. E aí a gente pode perceber que ele nos traz aqui uma reflexão sobre a importância do perdão, que o ato do perdão, até por conta da análise, né, do efeito que nos causa, precisamos sim desenvolver aí a terapia do perdão, que é uma forma de caridade, e tentar corrigir, tentar entender o que leva a comportamentos e atitudes que nos magoam tanto, que deixam todos nós muito abalados e magoados de alguma forma. E muitas relações de família se desfazem. A gente vê muito, como diz aqui, revolta a ideia de perdoar, sobretudo a de amar aquele que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra e a família. A gente até se espanta, não é? Com muitas situações assim, mas existem. E aí a gente vê quantos pais que pensam em deixar tantas coisas para seus filhos, e aí seus filhos não são gratos por aquilo. Pais que trabalham,
que dedicam sua vida toda em prol de manter as necessidades dos filhos. E os filhos não valorizam esse esforço. Então, seus pais, muitas das vezes, olham essa ingratidão dos filhos, que muitas das vezes os abandonam a casa, não honram a própria família. São tantas outras situações, a dificuldade de perdoar uma série de coisas. Os filhos não veem o esforço em que os pais fazem, né? Mas, só para abrir um parêntese aqui, nós perguntamos aos nossos filhos se é aquilo que eles queriam ou simplesmente intimamos, obrigamos eles a aceitarem o que determinamos para o futuro deles. Fica uma reflexão, né? A ingratidão do ser humano, ele atinge em cheio quem não aprendeu a gerenciar as expectativas. Acostumamos a ajudar sem esperar nada em troca? Sem receber um obrigado? O ser humano é muito ingrato por natureza. Então, dificilmente nós somos gratos. Até encontrar alguém que genuinamente seja grato por uma atitude ou palavra de apoio, né? Hoje em dia, já repararam que até mesmo a gratidão virou assunto a ser exibido nas redes sociais? Hoje em dia, a gente até usa a palavra gratidão sem realmente saber o verdadeiro significado. Então fica desafiador para entendermos como é que tem gente que consegue dar as costas para quem sempre te deu apoio. Então ficamos assim perplexos sobre essa situação, né? Essas situações. Porque lá no dicionário, como eu falei anteriormente, ele vem falar que ingratidão é a qualidade ou ação de quem é ingrato, né? Ou que se mostra difícil. Quando a gente encontra realmente na família, onde os responsáveis de alguma forma atuam com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanta dedicação, para que os filhos tenham de tudo, ou pelo menos o necessário. E os filhos não reconhecem aquele esforço. Por isso que a gente sente, e essa ingratidão dos filhos para com os pais, a gente sabe que isso muito afeta. Imagine, o pai cria, monta, elabora uma empresa para deixar para os seus filhos. Nós vemos muito isso. Mas era o que eles queriam? Que os filhos? Era o que os filhos queriam? Toda perguntavam. Será que esses filhos tinham essa condição para assumir aquilo como responsabilidade? Para nós, investimos naquilo que a gente acredita que deveria ser o certo, mas sem perguntar se era o que eles queriam, se eles estariam prontos para dar continuidade. São coisas que a gente deveria refletir talvez um pouco mais. Não existe uma receita básica, mas é uma reflexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, Instruções dos Espíritos, tem a parte que diz benefícios pagos com a ingratidão. Lá no item 19,
tem um pedacinho que diz assim, ó: deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vos lhe agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se, com a sua gratidão, o beneficiado vos houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Continuando aqui no Evangelho, enfim, depois de alguns anos de meditação e de prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. Vamos pensar. Houve todo um planejamento para que a gente possa vir de novo em família, lembrando que tivemos muitas mágoas, muitas decepções, mas que ainda assim ganhamos a oportunidade de novo planejamento e de estarmos juntos. Porque a gente muitas das vezes se arrepende e a gente faz prece e pedimos uma segunda chance para que essa oportunidade seja nos dada, refeita, e aí a gente pode corrigir, né, aparar as arestas, né? A gente reflete sobre todas as nossas atitudes e conduta durante todo o tempo em que tivemos juntos. E aí a gente vai pedindo aos espíritos para que possa nos orientar nesse procedimento, para cumprir então essa missão de transmitir mesmo essas permissões, né, para cumprir aquilo que nos destinamos aqui na Terra. Mas então ele pergunta aqui qual seria a conduta dessa família. E aí, é claro, vai depender de quê? Da resolução e persistência que vamos tomar. E aí a gente vê que as boas ou más resoluções é que vão prevalecer. E aí ele vai se tornar um amigo ou inimigo daquele cujo meio foi chamado a viver. Tudo vai depender desse sentimento que envolve toda a família, né, ali naquele momento. Tudo que está ligado à disposição, digo assim, tudo que está ligado à disposição, não, tudo que está ligado e disposto a cada um de modificar, de repensar, reprogramar, né? Trocar, argumentar, ensinar, até o outro a valorizar e conhecer, mas também de chegar e dizer: filho, essa é a intenção que eu tenho. O que você acha? Para que a gente não possa ser tão duro, né? E perverso. Achar que o filho tem que dar conta daquilo. Quantos pais são médicos e exigem que seus filhos tenham a mesma profissão, sem perguntar se era o que eles queriam? Às vezes, a gente quando o filho nasce, a gente já até fala: ah, quando ele crescer ele vai ser isso, vai ser aquilo outro, né?
Às vezes o filho, ele está ligado à arte e o pai insiste que ele seja um policial, porque toda a família era militar, o avô também era, e tem que honrar a família de policiais. Aí eu faço mais uma pergunta. A gente escuta os nossos filhos falarem sobre aquilo que eles querem para a vida deles? Quais são os seus sonhos, seus desejos? Ou nós temos atitude de imposição? Lembra que eu fiz essa pergunta anteriormente? Uma vez eu ouvi um caso em que na família o pai cismou que o jovem, né, que ele deveria ser arquiteto. E o filho, atendendo às ordens, ele se formou em arquitetura. E aí ele pegou o seu diploma, entregou aos pais, honrando o desejo dos pais naquele momento, e ainda disse assim: me formei naquilo que vocês queriam. Agora eu vou fazer o que eu quero. E o pai acha que o filho foi ingrato. Na página de abertura, é do livro Tocando o Barco, de Emmanuel, que o título é Não Esqueçamos. Vocês ouviram a página de abertura. Ele vem falando ali, Emmanuel, sobre lembrar que tudo na vida é propriedade de Deus, a fim de que o egoísmo não te faça ver a ingratidão. E fala que, para que a gente recorde que o lar é um empréstimo precioso que nos cabe prestigiar com serviço e renúncia, para que se transforme em templo de paz e luz, que o esposo e a esposa, o filho e o irmão, os pais e os companheiros constituem depósitos do Senhor, que nos compete valorizar sem prender e amar sem escravidão, de modo a restituí-los um dia à infinita bondade e enriquecidos por nosso amor. Esse carinho, esse cuidado retornará um dia. Isso está comigo, uma outra vez pode estar com você, na outra pode estar com o outro. Os papéis se invertem a cada vez que reencarnamos. E tudo nos serve de aprendizado. Tudo nos leva a refletir. E mais uma vez, como ele traz no Evangelho, nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar a causa necessária, é necessário voltar os olhos ao passado. Então, como foi o convívio do passado em outra encarnação? A gente sofre ingratidão por conta de algo que aconteceu num outro momento da nossa vida juntos, numa outra passagem. Então nós não podemos esquecer que somos espíritos milenares e muitas das vezes estivemos juntos. Olha o que Santo Agostinho fala nesse outro parágrafo. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo,
a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Toma conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. E aí, Deus ainda perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Olha a responsabilidade nossa. Então, houve um planejamento, uma organização, e a pedido nosso, estamos ali vivendo e convivendo novamente. Esquecemos dos sentimentos. Somos tomados por essa chaga que é o egoísmo, muitas das vezes o orgulho também, claro, porque eles andam ali de mãos dadas. E como é que nós estamos lidando com isso tudo? Imagina Deus agora, aí, do seu ladinho, do meu ladinho, perguntando, chegando para mim, perguntando: que você fez da criança que eu confiei para que guardasse? Como ele fala aqui, não recusei o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela. E dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Mereceis as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Então, quantas situações já passamos? Hoje nos olhamos, eu posso dizer assim, muitas das vezes, né? Como seres perfeitos. E que estamos fazendo o melhor. Mas só que a gente não sabe o que fizemos com os nossos afetos em outro momento. Ou em outros momentos. Como ele diz aqui, um de nós dois sofreu muito ou fez o outro sofrer. Então, quando nos depararmos com essas dificuldades com nossos filhos, vamos ter um olhar mais compassivo, mais amoroso, para entender que algo aconteceu lá atrás. E que nesse momento que temos tanto a amar, tanto a perdoar. Como ele fala, a tarefa não é tão difícil como pode pensar. E o Espiritismo vem facilitar ao revelar a causa das imperfeições no coração humano, que está na existência anterior, que todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho, como eu falei antes. Se deixar que o egoísmo e o orgulho se desenvolva, como diz aqui, não vos espanteis de ser pago mais tarde pela ingratidão.
quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos e não conseguiram êxito, não tem do que lamentar. E sua consciência pode estar tranquila. Ou seja, se você fez de tudo para educar seu filho, entendendo as dificuldades, entendendo as situações, compreendendo, em um ambiente amistoso, de educação e de amor, levando ele a refletir junto com você, mostrando seu caminhar, você fez a sua parte quanto nós fizemos a nossa parte quanto pais. E assim mesmo, se formos tratados com a ingratidão, se a gente não conseguir o êxito, aí não tem do que nos lamentarmos. De uma certa forma, podemos ficar tranquilos quanto isso, porque nesse caso é uma dificuldade dele mesmo, ou seja, do filho. E Deus, como ele disse aqui no Evangelho, ele não faz provas superiores às forças daqueles que a pedem. Ele só permite as que podem ser cumpridas. Mas se isso não se verifica, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. E chega um dia em que esse culpado está cansado de sofrer. E seu orgulho foi, por fim, dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança a seus pés. As grandes provas são quase sempre o início de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Chega um momento em que todos ficam cansados de sofrer. De todas as provas, como ele vem falando, novamente, a mais frenosas são as que afetam o coração. Mas o que pode reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal? Então, quando você conhece as causas do mal, com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Então, quando você vai na raiz do problema, encontra tudo aquilo que está precisando ser esclarecido. E Deus é tão misericordioso que nos dá essa oportunidade de nos arrepender. Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. Está aqui no Evangelho. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Não tem como você passar por esse processo todo sem você olhar para trás, aquilo tudo que em algum momento vivenciamos e sem também ter a expectativa no futuro. O que eu posso fazer hoje para que no futuro a gente possa corrigir isso e não ter tantas desavenças, tantas decepções? E, finalizando, Santo Agostinho diz que Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-o, pois, como irmão, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Que a gente não
recuse. Não olhe com indiferença, com revolta, com sentimentos que dificultam tanta aproximação daqueles que se destacam dentro da família, dentro da nossa casa. Porque se ele está ali, tem um aprendizado e um ensinamento envolvendo a todos. Então, aqui no final da página de abertura também, como Emmanuel fala, aceita a luta que a sabedoria da vida te confere, sem exasperação e sem inveja, sem ciúme e sem mágoa. Porque tudo que te encanta os olhos e alimenta o coração, tudo que te angaria o preço dos outros e te consolida a própria dignidade, vem de Deus, que através do tempo e da experiência nos pedirá contas em momentos oportunos. Então, meus queridos companheiros, que eu tenha conseguido refletir um pouco com vocês sobre essa necessidade de estarmos juntos, em família, de auxiliar, nos ajudar a crescer quanto família e compreender que todas as dificuldades que vivemos juntos teve uma causa no passado. Como está no Evangelho, um ou outro sofreu ou fez sofrer. Mas a grandiosidade de Deus em nos permitir corrigir na vida que nos encontramos, para aceitar esses nossos seres, esses nossos entes, esses nossos queridos, amados, e amar verdadeiramente, buscando muitas vezes chamar de coração, na conversa, para que a gente possa refletir juntos como podemos modificar a nossa história para que a gente tenha um final feliz. Que Deus abençoe a todos e fica a nossa reflexão dessa noite. Graças a Deus, obrigada pela oportunidade. Gratidão. Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos concede a todos de refletirmos, Senhor, em cima do Teu Evangelho, do Evangelho que deixaste para nós, a fim de que possamos sempre, Senhor, buscar o melhor de nós e vivermos em paz na nossa família, ter uma trajetória, Senhor, de muita luz, de muita paz, de muita renovação na mudança dos nossos hábitos. Pai amado, agradecidos, Senhor, por essa noite de reflexões, te rogamos, Senhor, que o Teu amor possa envolver a cada um de nós, encarnados ou desencarnados. Que Teu amparo, Senhor, estenda a todos os nossos lares, estando conosco, Senhor, aonde tivermos a necessidade, visitando os hospitais, os cárceres, os manicômios, os orfanatos, os asilos, trazendo para nós a esperança de dias melhores. A fé, Senhor, na certeza da Tua presença constante com todos nós. E assim, Senhor, diante de toda essa oportunidade dessa noite, queremos agradecer esse momento. E rogo a Ti, Senhor, que esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor,
mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição.